Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença já manifesta aqui em nosso meio, Senhor. Tenho certeza que essa mesma presença está se manifestando em cada casa agora, Senhor. Cada família, Deus. Cada pessoa que está internada, Deus. Cada mãe que está orando pelo seu filho. Cada filho que está orando pela sua mãe, pelo seu pai. Oh, Deus, nós temos certeza que a tua presença já está envolvendo a todos, ó Deus. Que o Senhor é maravilhoso, envolvendo a tua igreja, Senhor. Cada grupo de conexão, cada família, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. E queremos liberar da tua palavra, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos falar da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Agradecemos aqui os irmãos que estão servindo aqui, né? Gabriel, sua esposa, Nando, nosso irmão Adriano, Beccari, que vai estar orando depois no final. E minha esposa também está aqui nos servindo, amém? Eu estava ali, né, entre meditações para falar alguma coisa para a igreja hoje que seja da parte de Deus, né? E por mais que eu desejasse falar outra coisa, me senti impelido pelo Espírito Santo para falar essa palavra aqui nessa manhã, né? Essa palavra, ela fez parte de uma série, né, de ministrações que eu fiz em Curitiba, quando eu estava pastoreando em Curitiba. E o tema da ministração é: o maior é o que serve, né? O texto base aqui é 1 Pedro 2,21. 1 Pedro 2,21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas, ou as suas pegadas. Esse é um texto maravilhoso. Então, essa série que eu ministrei, que eu quero compartilhar uma palavra hoje aqui nessa manhã, o meu desejo foi mostrar a superioridade, né, do padrão muito mais elevado de uma vida na graça de Deus, do que de alguém que se diz seguidor de Jesus, mas que ainda anda no padrão raso dos mandamentos da lei. Porque normalmente, na cabeça de algumas pessoas, né, que querem falar contra a graça de Deus, eles dizem que o ensino da graça de Deus produz algum tipo de vida sem compromisso, uma vida com libertinagem, e ao contrário, né? Ao contrário. E nós vamos perceber aqui como é superior uma vida, um cristão que realmente entende a graça de Deus, a nova aliança, né? Porque nós vivemos hoje na nova aliança. E o nosso chamado não é apenas para ser frequentadores de reuniões, nosso chamado não é apenas para nós estarmos assistindo ministrações no YouTube, o nosso chamado é para que nós sejamos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós acabamos, né, até a estrutura da igreja, a liderança, estando mais preocupado em que fazer para agradar as pessoas, em que fazer para agradar os jovens, do que de fato seguir a Bíblia, né? E a Bíblia nos manda a fazermos discípulos, e discípulos de Jesus. Amém? Agora, o que significa ser um discípulo de Jesus, né? Você que já foi de uma igreja em célula, muitas vezes você aprendeu que ser discípulo é você fazer aquilo que o seu discipulador faz. E eu digo para você que se for limitar ser discípulo apenas isso, por exemplo, você está à frente de uma célula, na estrutura celular, né, onde muitos de nós já fizemos parte, isso é muito simples, perto do que nós enxergamos nas Escrituras, do que é ser um discípulo. Porque, a priori, nós não somos discípulos de homens, apesar de Deus usar homens para nos discipular. Nós somos discípulos de Cristo. E todos nós que temos esse encargo de responder ao chamado de Jesus para irmos e fazermos discípulos, mas não é discípulos nossos, é discípulos de Cristo. E aí, quando nós falamos em sermos discípulos de Jesus, o padrão é outro. Como os flamenguistas gostavam de falar, né? Outro patamar. Flamengo é outro patamar.
Então, o que acontece? Ser discípulo de Jesus, preste bem atenção, o que é ser um discípulo de Jesus? E o chamamento de Deus ainda continua para nós sermos discípulos de Jesus. Eu e você temos esse chamado de sermos discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus é dar razão ao Evangelho em tudo na nossa vida, né? É seguir as pegadas do Mestre. Conforme o texto que nós acabamos de ler, né? É ser a sua encarnação na terra. Então, ser discípulo de Jesus é dar razão ao Evangelho em tudo. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos perceber que é outro patamar. Paulo entendeu bem isso, e Paulo fala, né, aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo está falando aqui que não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive através dele. Através desse corpo que Deus deu, Paulo permitiu que Cristo vivesse ali, que Cristo se manifestasse através do corpo de Paulo. Então não era mais ele que vivia, mas era Cristo. Era Cristo. Então é muito importante, né, que nós venhamos deixar que o Evangelho, que as boas novas de Jesus, que a forma como Jesus viveu, a forma como ele caminhou aqui na terra, possa afetar a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo. Então, muitas pessoas limitam Jesus e colocam ele numa caixinha, né? E hoje está na moda falar, né, que nós estamos fora da caixa. Estamos fora da caixa. E eu quero perguntar para você, você realmente está fora da caixa? Você realmente tem tirado Jesus fora da caixa? O que é colocar Jesus numa caixa? É resumir Jesus a uma área da sua vida. E nós gostamos muito de falar, né, sobre o crente mais legalista. Ele analisa muito a sua santidade através de coisas exteriores apenas. Então, por exemplo, né, e as coisas que ele seleciona, né, ele seleciona as coisas que ele considera mundana. Entretanto, se nós formos nos aprofundar no Evangelho, as coisas são muito mais sublimes. Então, por exemplo, muitos, porque não gostam de uma tatuagem, eles colocam então que ser mundano é ter uma tatuagem. Ser mundano é tomar algum tipo de bebida. Então a gente vai selecionando e colocando Jesus numa caixa, colocando as pessoas numa caixa, e nós dizemos então, nós criamos o nosso padrão. Isso aqui é ser mundano, isso aqui é ser de Jesus. Mas será que nós realmente temos tido um padrão do Evangelho para determinar essas coisas, né? Será que a nossa forma de lidar com a vida, enxergar o nosso tempo, enxergar os recursos que Deus tem confiado à nossa mão, enxergar a edificação da igreja, como a igreja deve ser edificada, como o meu matrimônio deve ser edificado, como eu trato a minha esposa, como eu trato aqueles que trabalham comigo, como eu trato aquelas pessoas simples que Deus coloca à minha volta, que não são revestidas de nenhum tipo de título, nenhum tipo de cargo. Será que tudo isso, será que o meu padrão de honra, meu padrão de lealdade, meu padrão de submissão, meu padrão de amor, está tudo de acordo com o Evangelho? Então, ser discípulo de Jesus é dar razão ao Evangelho, a entender que o que vale não é a forma como o mundo diz que eu devo viver, não é a forma como até muitas vezes a cultura da minha família, mas é a cultura do Evangelho, e muitos gostam de chamar isso, né, da cultura do reino de Deus, a cultura do reino de Deus nas nossas vidas. Isso é algo muito importante. Então, hoje eu gostaria de falar, né, sobre essa cosmovisão, ou seja, a visão como enxerga a vida, a visão como enxerga as coisas, se nós temos enxergado da maneira de Deus. E uma das coisas que Jesus nos ensina, né, de forma muito profunda, é a questão do servir. Como é o servir? Como deve ser? Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino de Deus? Então vamos analisar isso. Mateus, no capítulo 20, versículo 25 a 28, fala o seguinte: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. A quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto aqui, ele é muito revolucionário, né? Agora, se nós formos aqui para as Escrituras, né? Se nós pegarmos aqui a nossa Bíblia ali e começarmos a ver Jesus ali no primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, né? Eu vou dar uma passada aqui por ele para nós falarmos algumas coisas, né? Jesus ali fala o famoso Sermão do Monte, ele vai falando quem são os bem-aventurados, né? Ele fala que bem-aventurado aqui os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os perseguidos. Ele vai falando. Aí ele fala aqui sobre ser o sal da terra e luz do mundo. E ele vai falando aqui sobre... não pense que eu vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Ele tinha que cumprir a lei, para que ele pudesse estar apto para morrer no nosso lugar, sem pecados. Aí ele fala aqui, né? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A coisa já... Antes era matar, agora é você se irar contra seu irmão. A coisa vai avançando, né? Aí ele fala aqui do padrão que ele aceita uma oferta. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá resolver primeiro. Ou seja, a oferta para ele é muito mais do que dinheiro. É coração. Aí vai falando sobre adultério, né? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Nossa, a coisa antes tinha que conceber o ato. Agora, se eu olhar para uma mulher com desejo impuro, eu já concebi o ato. E vai indo, né? Juramento, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante de Deus. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E aí vai falando, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não, que passar disso provém do maligno. A vingança, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, e se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E vamos lá, irmãos, esse aqui é o Evangelho, né? Amor aos inimigos, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Opa, antes estava bom, eu vou amar minha esposa, eu vou amar minha mãe. Agora está falando o seguinte, comigo, com Jesus, se você quer ser meu discípulo, ame os seus inimigos. Ame aqueles que vos odeiam. Orem por aqueles que perseguem. Então a coisa ficou diferente, irmãos. Então nós vamos observando aqui, né, no Evangelho, uma nova forma, uma revolução daquele padrão tão raso ainda da lei para o padrão sublime de uma vida na graça de Deus. Entretanto, irmãos, nada que Deus te peça, Ele não te conceda graça e misericórdia para que você possa andar nesse novo padrão elevado de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, então, de Mateus, capítulo 20, versículo 25 a 28, né? Onde fala da forma de liderar no mundo, da forma de eu viver no mundo, da forma como as pessoas governam no mundo, da forma como as pessoas se relacionam com o próximo no mundo e na forma como é no reino de Deus, da forma como é no Evangelho. E algumas coisas, né, algumas palavras são muito fortes aqui que o texto nos deixa, que Jesus nos ensina. Não é assim entre vós, não é assim entre vós. E sabe uma coisa que eu tenho percebido, né? O problema, irmãos, né, alguns por líderes cristãos que lideram conforme o mundo, a gente diz, então, não vou ter líder, não pode ter governo na igreja. A questão não é o problema ter governo na igreja, o problema é que tipo de mentalidade tem essas pessoas que governam na casa de Deus. Eles têm a mentalidade do mundo ou eles têm a mentalidade do reino de Deus?
eles são discípulos de Jesus ou são discípulos de Satanás, que seguem o sistema do mundo? Essa é a grande questão. E isso serve para todos nós, irmãos. Qual é o ambiente que nós estamos produzindo nos nossos relacionamentos fora da nossa comunidade, da igreja, mas também qual é o ambiente que nós estamos produzindo na casa de Deus. Então aqui, Jesus está deixando claro, ó, eu vou te falar como que é no mundo, e vou dizer, não é assim entre vós, não é assim entre nós, não pode ser assim entre nós. A igreja tem que ser diferente, a igreja é a nova humanidade de Deus, a igreja é a Israel de Deus hoje. Nós estamos aqui para ser sal e luz do mundo, nós estamos aqui para fazer a diferença, mas certas vezes, e muitas vezes eu posso dizer, nós percebemos o mesmo ambiente imundo do mundo tomando conta do ambiente da igreja, dos relacionamentos da igreja, dos relacionamentos da igreja para com o mundo. Nós temos percebido que ser um patrão cristão e um patrão do mundo não tem diferença. Nós temos percebido que os nossos relacionamentos estão sendo igual aos relacionamentos do mundo. Isso tem que mudar, irmãos. Não é assim entre vós. Pelo contrário, disse Jesus, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Vosso servo. Você observa até na escolha das comunidades hoje, as pessoas estão procurando qual a igreja. O que essa igreja tem para me servir? Ela tem trabalho com criança? Ela tem, como que é a estrutura do prédio? É boa? Tem ar-condicionado? A pregação é boa? Nós já não procuramos lugares que nós tenhamos a oportunidade de servir, mas nós estamos procurando lugares que nos sirvam. A nossa comunidade, a Mosaico, não é um lugar para você vir ser servido, por mais que você vai ser servido, porque Jesus também diz que é dando que se recebe. Isso é automático, mas a nossa mentalidade tem que ser de servir. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem. Meu irmão, se Jesus tivesse encarnado aqui na nossa comunidade, ele estaria aqui para servir. Ele estaria aqui para servir. Tal como o Filho do Homem. Então Jesus está deixando claro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí ele está dizendo para mim e para você, você quer ser meu discípulo? Então, ó filho, muda a tua mentalidade, filha. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir, porque se você é meu discípulo, é assim que funciona. É assim que funciona. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Isso é uma coisa muito forte, irmãos. Com a mentalidade. E para nós, né, para os presbíteros da igreja, para aqueles que Deus tem colocado incumbido de algum tipo de autoridade no meio do corpo de Cristo, que tipo de crente nós estamos formando? Que tipo de comunidade nós estamos formando? Uma comunidade que nós queremos ser uma prestadora de serviço, ou nós queremos manifestar o reino de Deus sendo discípulos que servem? Então, isso aqui é uma coisa muito forte. Servir é mais do que fazermos algumas coisas. É uma posição que me coloca em relação aos demais. Como que eu me coloco em relação ao Gabriel, em relação a Bianca, em relação a Adriano, em relação ao Nando, em relação à minha esposa? Como que eu me coloco em relação a você? Agora eu pergunto para você, como que você se coloca em relação a mim? Como que você se coloca em relação a mim? Como que você se coloca em relação aos seus irmãos que estão convivendo? Como que você está se colocando em relação a essa comunidade? Sabe, irmãos? Servir é não pensar de si mais do que convém, conforme diz Romanos, capítulo 12. Servir é extremamente radical. Eu sei que essa palavra, para nós, talvez, foi muito explorada, radical. Mas realmente é muito radical. Servir é tudo isso e muito mais. Então, isso é uma coisa muito interessante. Sabia que no reino de Deus o caminho para cima é para baixo. O caminho para cima é para baixo. Vou repetir. O caminho para cima é para baixo. E é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, as coisas funcionam diferente das coisas do reino deste mundo. Neste mundo, as pessoas tentam lutar para conseguir alcançar o topo, ser o primeiro, ser o top, ser o cara. E ele faz o que for para chegar nessa posição. No reino de Deus, se você quiser ser grande, vá servir. Porque o grande é aquele que serve. Está entendendo a radicalidade disso? Está entendendo?
E é interessante, né, irmãos, como as pessoas que servem ganham um espaço de proeminência no coração de outros. Então, quero perguntar para você, alguém ganha espaço de proeminência no teu coração, querendo fazer você de servo, ou alguém que está disposto a te servir? Quem é alguém hoje no teu coração que tem relevância, que você fala, nossa, aquela pessoa marcou minha vida, ela marcou com o estilo de vida do mundo, te oprimindo? Querendo ser senhor sobre a sua vida? Ou sendo servo? Estou aqui para te servir. Estou aqui para lavar os teus pés. E é fácil pegar uma bacia e lavar os pés. Mas é um estilo de vida. É um estilo de vida, né? Isso é algo maravilhoso. E nós podemos aprender com Jesus que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Jesus, né, trilhou esse caminho entre nós. E nós podemos ver isso em Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses. Glória a Deus, Filipenses. Capítulo 2, que foi um dos textos da devocional que nós temos com o pastor Marcelo. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Mesmo modo de pensar. Como que a gente vai ter o mesmo modo de pensar? É se nós abrirmos mão do nosso pensamento natural e colocarmos o pensamento do Evangelho. Não é que para que o Kleber se imponha o seu pensamento sobre uma igreja, ou algum irmão impõe um pensamento sobre o outro, mas é que todos nós viemos nos submeter ao pensamento de Cristo através das Escrituras, através do Evangelho. O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha que coisa linda. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade. Nada faço, irmão. Mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Já viu aquela pessoa que ele só se envolve naquilo que ele está na frente? Ele só está animado se ele está com proeminência no projeto. Ele nunca se envolve com o projeto do outro, né? Esse é um grande desafio nosso como comunidade em São Paulo. Haja visto que nós temos vários grupos de conexão, que são a expressão prática da nossa igreja em São Paulo. Tem semana que a gente ora só com o grupo de conexão. Tem semana que a gente ora com todos os grupos de conexão. Mas tem pessoas que, se não for só o grupo de conexão dele, ele não ora com todos. Ele não se envolve com o projeto de todos. Porque ele só se envolve com aquilo que lhe interessa, com aquilo que lhe convém, com aquilo que ele dá preferência. Ele não dá valor para a unidade, ele não dá valor para o todo. Infelizmente. Tem pessoas que só acessam a ministração se for de uma pessoa. Ele não acessa a ministração se for de outra pessoa. Mas você não está desprezando a pessoa em si, você está desprezando o cabeça daquela pessoa, que é Cristo. Tudo isso está demonstrando que é uma imaturidade, uma falta de entendimento do Evangelho, uma infantilidade espiritual. Uma infantilidade espiritual. Não é no mundo assim, um mundo que trata por preferência. O mundo que faz acepção de pessoas. O mundo que trata o outro pelo interesse material, por aquilo que o outro pode dar. Mas no reino de Deus não é assim, com Jesus não é assim. Jesus não tratou diferente um poderoso, um rico, um milionário, diferente de uma mulher que era uma prostituta. Jesus não fez acepção de pessoas. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, que o outro patamar, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome, que está sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que ambiente de igreja é esse, meu irmão. Olha que ambiente de convivência. Olha que impacto isso. Se nós tivermos esse coração, se nós tivermos essa mesma atitude entre nós, olha o impacto que vai ser a nossa comunidade. Olha o impacto que vai ser cada grupo de conexão. Olha o impacto que vai ter isso na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Vai mudar completamente. Vai mudar completamente você. E é interessante aqui, irmãos, que nós encontramos em Jesus, né, alguns sinais do verdadeiro servo. Do verdadeiro servo. Servos radicais, servos que têm o espírito do Evangelho, decidem ter a atitude correta. E qual que é a atitude correta nos relacionamentos? Eu ser servo. Eu ser servo. Qualquer coisa fora disso está errado, irmãos. A versão NVI usa neste texto a palavra atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, essa atitude só é possível se tivermos a mesma opinião sobre nós que Jesus teve sobre ele. Se tomarmos a mesma forma que Jesus tomou sobre ele. Então, isso vai ser revolucionário. Se nós temos o mesmo entendimento, para que nós existimos, para que nós estamos aqui, para que nós somos inseridos nesse contexto, eu fui inserido para servir. Eu vou ter atitude de servo. Se eu não entender, se eu não tiver esse mesmo pensamento sobre mim, se eu não entender qual que é o propósito pelo qual Deus me colocou nesse lugar, eu vou ter atitude errada. Deus nos coloca para termos a atitude correta. Servos radicais não buscam reputação para si. Muita gente está preocupada com reputação. E quem está preocupado com reputação, ele tem que sempre estar se mostrando superior aos outros. Ele sempre tem que... ele sempre fica mal quando ele não é reconhecido. Como que não falar o meu nome, né? Se falar, vamos falar aqui o nome das pessoas tal. Esqueceram o meu nome. Esqueceram o meu nome. Como que pode esquecer meu nome? Eu já comentei isso algumas vezes. Mais uma vez nós fizemos um retiro lá em Curitiba. E eu esqueci de falar o nome das cozinheiras. Eu esqueci de falar, né? Que normalmente as irmãs que serviram, é muito bom nós falar o nome das pessoas, desde que isso não seja importante para quem vai ser falado os nomes. Eu devo querer honrar os meus irmãos, mas meus irmãos não precisam de honra, porque servo não está buscando honra. E eu esqueci do nome da irmã. Graças a Deus que eu esqueci, porque Deus queria mostrar para ela que ela não era serva. E a irmã saiu do meio da reunião, da volta do retiro, foi embora, sumiu. Por quê? Porque atitude errada, né? Jesus, irmãos, aqui, né? Quando fala de reputação, ele fez de si mesmo sem reputação. Em outras versões fala, ele se esvaziou. Jesus tinha uma reputação de Deus. Ele vai lá, se esvazia dessa reputação e toma a forma de servo. Que coisa! Que coisa! Eu estava falando com um empresário essa semana, ele falou que teve que tirar um colaborador da sua empresa. E esse empresário realmente ele é muito simples. E ele falou que teve que tirar o colaborador, e um dos motivos foi porque esse colaborador, com pouco tempo de empresa, ele foi colocado ali numa função que relaciona com muitos fornecedores, e teve fornecedores que ligaram chorando para ele, porque falaram, você não é assim, mas esse colaborador que você colocou nessa função, ele tem nos humilhado. E aí aquele empresário, que é uma pessoa que anda em humildade, ele falou, eu não posso admitir que alguém faça isso na minha empresa. Eu pergunto, você acha que Deus admite isso no reino dele? Quando nós saímos da posição de humildade, quando nós saímos da posição de servos, o nosso problema agora não é com quem nós estamos tratando mal, não é com quem nós estamos desprezando, não é com quem nós estamos se vangloriando, não é com quem nós estamos desprezando, nada disso. O teu problema é com Deus, porque Deus dá graça ao humilde, porém Ele rejeita o soberbo. Talvez o teu problema nesses dias não é com o diabo, não. Você pode resistir, você pode fazer batalha espiritual, você pode fazer curso, mas talvez o seu problema seja com Deus, porque Deus tem rejeitado a sua soberba. Talvez seja isso.
E Deus está falando aqui hoje, é interessante, né, que isso Deus tem falado muito comigo. Em Hebreus capítulo 4, mostra ali que a palavra de Deus é espada, e ela deixa claras as coisas. E ela é apta para discernir os propósitos, as intenções do nosso coração. E não para aí. Interessante que Deus conhece todas as coisas, mas aí o texto vai. Que Deus tem um sumo sacerdote, que é Jesus agora, que se compadece das nossas fraquezas. E Ele concede graça e misericórdia no tempo oportuno. Então, sabe quando Deus está mostrando para mim e para você nessa manhã que talvez nós estamos com a atitude errada na nossa comunidade, com a atitude errada na vida? Deus está mostrando isso para conceder graça e misericórdia no tempo oportuno, desde que você venha se quebrantar, eu venha me quebrantar. Então, reputação, irmãos. Se Jesus se preocupasse com reputação, Ele não tinha dito que era seu noivo. Vai ser noivo de pecador? Vai ser noivo de pecador? E no Antigo Testamento, né, acho que é Oséias que Deus manda casar com a prostituta, ali representa a igreja. Você imagine Deus falando com o profeta ali, uma sombra daquilo que ia acontecer, falando, tu vai lá e casa com a prostituta. Sabe quem que era a prostituta ali no texto? Eu e você. Porque nós trocamos a Deus pelo pecado. E Deus, mesmo assim, não teve vergonha de pegar na nossa mão e nos reconciliar novamente com Ele. Lá na cruz, Deus está se fazendo pecado. Ele está perdendo toda a sua reputação de Deus. Mas Ele não teve vergonha de nada disso. Por quê? Porque Ele sabia para que Ele vem, para servir. Amém, meus irmãos? Servos radicais fazem deles mesmos servos voluntariamente. Jesus não foi obrigado a ser servo. Jesus, Ele assumiu a forma de servo. Eu gosto muito dessa parte aqui. Jesus assumiu a forma de servo. Sabe o que significa isso, irmãos? Isso é muito interessante. Nós, por um lado, somos filhos de Deus. E Deus também era Deus. Jesus era Deus. Mas mesmo sendo filho de Deus, que Ele fala tantas coisas maravilhosas sobre nós, nós resolvemos nos assemelhar ao nosso Salvador, ao nosso Deus. O que? Mesmo sendo filhos, tomamos uma forma, que é a forma de servo. Nós não somos servos de fato, nós somos filhos. Mas nós escolhemos viver como nosso Senhor, como nosso Salvador, servindo. Nós tomamos uma forma. Isso é algo voluntário. Isso é algo voluntário. Então, servos radicais, eles assumem a forma de servo voluntariamente. Não foi Deus Pai que obrigou Jesus a assumir a forma de servo. Foi Jesus que assumiu a forma de servo voluntariamente. Amém? Servos radicais se humilham. Eu já falei sobre isso um pouco na reputação. E por fim, servos verdadeiros esperam a recompensa do seu Senhor. Não espera a recompensa de homens. Jesus nunca esperou a recompensa de homens. Jesus esperou a recompensa do Pai. E o Pai deu a ele um nome que está acima de todo nome. Isso é uma coisa interessante. Irmãos, vou falar uma coisa sobre mim, né? Não é muito bom falar sobre si. Mas quando eu vim para São Paulo com a minha esposa, em agosto do ano passado, eu não vim aqui, eu não liguei para o pastor Marcelo, para a pastora Valneide, falando, seguinte, eu sou presbítero em Curitiba, eu já estou há muitos anos de experiência, eu fui consagrado ao ministério em 2006, eu tenho uma história aqui com Deus, eu queria saber o que vocês têm para me oferecer em São Paulo, para que eu possa ir para São Paulo e, de repente, aí fazer parte da Mosaico junto com vocês. Eu não perguntei nada para ele. Eu simplesmente, Deus colocou no meu coração, vá para São Paulo, você vai servir lá os irmãos de São Paulo, vai servir o pastor Marcelo, os irmãos que tem naquela comunidade. E eu vim para isso, irmãos. E tudo que foi acontecendo comigo aqui em São Paulo, eu não esperava. Eu não esperava que a igreja me reconhecesse como um presbítero, por mais que eu era presbítero. Eu não esperava assumir a comunidade do Brooklyn, que funcionava na própria casa do pastor Marcelo. Eu não esperava ter algumas reuniões que o próprio pastor Marcelo sentasse para me ouvir e eu pregasse no dia que ele estivesse aqui. Eu não esperei nada disso, eu não procurei nada disso, eu não exigi nada disso. Foi Deus que fez isso.
E eu confesso para você que eu preferia que ele não tivesse feito nada disso. Eu preferia que nada disso acontecesse, porque o Watchman Nee já fala, né? Falou muito nos seus livros, um grande homem de Deus. Aquele que sabe o que é ser autoridade não quer ser autoridade, antes ele é autoridade por obediência a Deus. Então, irmãos, se alguma coisa Deus tem para você na nossa comunidade aqui em São Paulo, espere Deus te colocar nessa posição. E muitas vezes vai vir testes para nós. Testes que nós vamos ter que ali dar uma resposta para Deus. Porque logo ali na frente ele tem algo para nós. Ele tem algo para nós. Mas o que ele tem algo para nós ali na frente é para nós continuar servindo. O problema é que a igreja tem uma mentalidade que parece que você vai servir por um tempo e depois ele vai te colocar numa posição que os outros vão te servir. Está errado. Quanto mais aparentar que você está numa posição com maior autoridade, porque Deus está falando, sirva mais como Jesus. Sirva mais como Jesus. Eu vou te colocar numa posição para você servir mais. Para você lavar mais os pés. Não com uma posição que agora você serve por um tempo, depois eu te dou uma posição que você não serve mais. Esse é o grande erro da igreja e é por isso que as lideranças têm se corrompido na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Olha que coisa interessante, em João 13 fala sobre Jesus lavando os pés. E, irmãos, eu não vou aqui entrar muito em detalhe por causa do horário, mas lavar os pés era a posição mais inferior de um servo. Tinha várias posições de um servo podia ser o governante da casa. Mas Jesus ali, ele faz aquilo que era, sabe, aquela função mais inferior, é o que Jesus fez. Por isso que quando Pedro, quando os discípulos olham que Jesus ia lavar os pés deles, eles entendiam muito bem o que significava aquilo. Por isso que Pedro falou, não. E aí Jesus falou, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro já falou, lava tudo. Pedro é bom, falou, já lava tudo. Mas sabe uma coisa aqui que eu acho muito interessante, e é um dos poucos lugares que Jesus ele fala de si mesmo como Senhor. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Vos lavei os pés também, vós deveríamos lavar os pés dos outros. Então é interessante aqui, irmãos, que Jesus mostra, né, que ele mesmo sendo Deus, ele toma a forma de servo, e que não tem tarefa pequena demais. Não tem tarefa pequena demais para aquele que se coloca como servo. E mais do que isso, Jesus não está servindo com a mentalidade de servo. Jesus está servindo com a mentalidade de mestre e senhor. Ele sabia que ele era mestre e senhor. Sabe, irmãos, quem sabe quem é não precisa ficar mostrando para os outros. Quem tem uma verdadeira identidade em Cristo de filho, ele não precisa ficar mostrando, ele não precisa ter arrogância. Quem tem arrogância é um sinal de uma fraqueza. Quem é soberbo, quem não serve, ele é fraco. Fraco, ele não sabe quem é. Quem é dono, quem tem muita condição, já viu aquelas pessoas que têm muita condição financeira e às vezes chega com um carrinho simples? E outra pessoa que não tem condição financeira, mas ele tem que mostrar um status e está lá ralando para pagar uma prestação. Por quê? Porque ele não sabe quem é. Amém? Eu poderia falar muitas coisas sobre servir, irmãos. Um outro texto que eu marquei aqui para falar para os irmãos foi sobre a parábola do bom samaritano. E ali mostra, irmãos, que nós podemos ter várias formas de viver a nossa vida, né? Nós temos aquele homem que foi aquele que foi o viajante, que foi roubado, espancado. Isso fala da pessoa ali, né, que está caminhando nessa vida, que representa aqueles que estão sem Deus. Nós temos ali o salteador, que é aquele que está andando aí, seguindo a vida para fazer maldade para os outros. Nós temos ali o sacerdote, que representa aqueles que estão vivendo numa religiosidade indiferente. Nós temos ali o levita, que representa a frieza, o egoísmo e a curiosidade. Ele só está curioso. Já viu aquelas pessoas na igreja que é só curioso? Só quer saber da vida dos outros, mas não ajuda ninguém. Tudo isso aqui, aí nós temos o levita, né? Que nós já falamos que é frieza e egoísmo. Agora nós temos aqui, por último, o bom samaritano, que para o judeu é herege. Para o judeu herege, mas para Cristo aqui, para o Evangelho, ele é uma expressão de Cristo.
Porque o início dessa explicação de Jesus foi para um mestre da lei, que estava querendo saber quem que era o próximo. Quem que era o próximo. E aí Jesus mostra que o próximo e aquele que está andando no caminho certo, é aquele que está andando no caminho de misericórdia e graça para com o outro. Está ali disposto a caminhar no caminho da vida, para servir. E é interessante que Jesus mostra ali para eles, que eles não deviam seguir o sacerdote, eles não deviam seguir o levita, mas eles deviam seguir o bom samaritano. E Jesus fala, vai tu e faz o mesmo. Faz o mesmo como quem? Não como religioso, mas como aquele bom samaritano que estava vivendo na vida. Todos estavam vivendo o mesmo caminho. O caminho fala dessa vida que nós estamos vivendo, do nosso caminhar na terra. E uns caminham com indiferença, outros caminham para fazer maldade, outros caminham sem Deus, outros caminham em curiosidade e outros caminham para amar e para servir. Outros congregam na mosaico, outros estão até no grupo, mas estão indiferentes. Eles não estão nem aí se uma pessoa está lá no hospital morrendo de Covid. Eles não têm 5 minutos para orar por uma pessoa que está morrendo de Covid. Eles não têm tempo. Infelizmente. Algumas dicas práticas para nós aqui nessa manhã. Fique atento às oportunidades diárias que Deus te dá para servir. Todo dia tem oportunidade, né? Quem sabe você levar o irmão no médico, quem sabe você ajudar alguém a fazer um currículo, quem sabe você buscar alguém para vir para uma reunião na comunidade. Tem tantas oportunidades, eu podia ficar falando aqui hoje o dia inteiro de oportunidades. Quais as oportunidades que estão diante de nós, que nós temos andado, quem sabe como o sacerdote indiferente, o levita cheio de frieza, que nós possamos andar como o bom samaritano que representa Jesus. Jesus jamais foi indiferente em relação ao sofrimento humano, em relação à necessidade das pessoas. Às vezes, irmãos, alguém coloca lá que está precisando de uma oferta, você fica indiferente. Você está perdendo a oportunidade de ser como Jesus para a vida daquela pessoa. Segunda dica aqui, esteja disposto como Jesus a servir nas coisas mais simples, como lavar os pés. As coisas mais simples. Em 1 Pedro 3, versículos 6 e 7, fala uma coisa muito interessante. Como Sara, que obedeceu a Abraão e o chamava de Senhor, dela sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Verso 7, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. O que Pedro está falando aqui? Maridos, vai lavar o pé da tua esposa, lavando uma loucinha de vez em quando. Vai lavar o pé da tua esposa, arrumando a cama de vez em quando, ou quem sabe todo dia, porque é a vida cotidiana, ou seja, está falando que não tem tarefa que nós não possamos se envolver para servir. Está entendendo, meu irmão? Sirva com aquilo que já tem e não espere para servir com aquilo que deseja. Nós podemos encontrar na Bíblia a viúva que serviu o profeta com um pouco de azeite e farinha. Nós podemos encontrar a igreja da Macedônia que foi generosa em meio à grande pobreza. Nós podemos encontrar o menino que serviu para alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Você tem sim alguma coisa para servir. Você tem sim um talento para servir. Você tem sim condição financeira para servir. Você tem sim um dom para servir. Você tem sim tempo para servir. O que falta é a mesma atitude de Jesus. O mesmo sentimento de Jesus. O mesmo coração de Jesus. A mesma disposição mental de Jesus. A mesma forma de enxergar a vida de Jesus. Outra coisa importante aqui, outra dica. Sirva com os seus dons naturais e espirituais que Deus te deu. Use seus dons para amenizar o sofrimento humano e como isca para pregar o Evangelho. Amém? Use os seus dons. Sirva com os seus dons. Sirva com os seus dons. Sabe, irmãos, nós precisamos dar um pouco do nosso tempo para servir as pessoas com os dons que nós temos. Nosso dom profissional. Dá um dia da semana, dá 1 hora para ensinar alguém a profissão que Deus te deu. Amém? E por fim, o maior serviço que podemos fazer é pregar o Evangelho. A melhor coisa que nós podemos servir as pessoas. Sabe o que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é me engajar na aventura de Deus, de contar aos homens sobre o seu amor.
Então Deus te chama hoje, Deus me chama hoje, para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos servir, servir, servir e servir. Amém? Que esse seja o nosso coração nesses dias. Imagine um ambiente numa igreja, numa comunidade, numa família, numa empresa, onde um quer servir o outro. Que Deus possa, irmãos, Deus quer fazer grandes coisas. Deus tem tocado no meu coração, que Deus quer fazer grandes coisas em São Paulo, mas Deus não vai fazer com um homem. Acabou o tempo da igreja que é de um homem só. Acabou. Acabou. Grava isso no teu coração. Deus quer manifestar a sua glória através do seu corpo, através da sua igreja. Sabe por que nós somos uma igreja separada por vários grupos de conexão? Essa aqui não é a reunião principal da igreja, ela tem a importância de dar a instrução, o alinhamento profético. É Deus falando a direção dele, mas a prática da igreja é nos grupos de conexão. E a prática da igreja também, através desses grupos de conexão, se manifestando na sua casa, no seu ambiente social e sendo Jesus em todo lugar. Servindo, servindo. Eu declaro que a sua esposa receberá um novo tipo de marido a partir de hoje. Eu declaro, esposa, que você receberá, que a esposa receberá um novo marido e o marido uma nova esposa, porque vai mudar aqui a mentalidade. Eu existo para servir. Eu declaro que o seu grupo de conexão vai receber um novo membro hoje. Você vai mudar a sua mentalidade. Eu declaro que cada facilitador, vai mudar a mentalidade. Nós estamos aqui todos para servir. Nós estamos aqui todos somos servos. Todos somos servos, irmãos. E nós estamos aqui para viver como corpo de Cristo. Nós não estamos aqui para viver um tipo de comunidade que depende de um só homem. Nós estamos aqui para todos servirem. Todos aqui são servos. Todos são servos. E acontecerá uma grande revolução no nosso meio para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, amém? Depois nós vamos orar. Glória ao nome do Senhor. Depois o Adriano vai orar sobre essa palavra. Eu quero que ele ore sobre essa palavra. Eu quero que ele ore sobre a nossa igreja. Eu quero que ele ore declarando um novo tempo sobre nossa igreja de São Paulo. Alguns ajustes estão sendo feitos. Creio que Deus está no controle da nossa igreja. Porque a igreja, na verdade, não é nossa, é dele. Amém? Aleluia. Se quebrando diante do Senhor agora. Senhor, eu quero mudar minha postura, Senhor. Concede graça e misericórdia no meu coração, Deus. Para que eu venha mudar minha postura diante dos meus irmãos, diante da minha família, diante da sociedade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Adriano já pode ficar aqui. Daqui a pouco ele vai liberar. Vai orar sobre os grupos de conexão. E vai orar sobre toda a igreja em nome de Jesus.
de todos os irmãos. Pai de amor, nós te louvamos por esta manhã. Nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Senhor, com certeza uma das manhãs mais importantes das nossas vidas. Senhor, sem nenhuma dúvida, Senhor, esse é um dos assuntos em escala de prioridade na igreja hoje. Nós estamos, Senhor, diante de um tempo oportuno de nós entendermos o que é ser igreja, o que é o estilo de vida da igreja e o que é a missão da igreja. Nós poderíamos resumir a vida da igreja, a missão da igreja em servir. Sim, Deus. Senhor, é chegado um tempo, Pai, da atmosfera do servir, fazer com que um cheiro no mundo espiritual seja liberado, Pai, e a ardente expectação humana, Senhor, seja atraída pelo amor que emana da tua igreja. Sabe, Senhor, onde teve um tempo que muita força foi colocada, Senhor, muito trabalho humano. Muitos tentaram empurrar, Senhor, o teu nome, a tua presença goela abaixo na humanidade, mas chegou um tempo que só o amor e o servir vai poder, Senhor, resgatar os perdidos. Chegou um tempo, Senhor, que o corpo vai precisar fluir através da atmosfera do amor, da paz, da justiça e da alegria. Nós nascemos, Pai, para te expressar em amor. Nos ensina esse caminho excelente. Nos ensina, Senhor, a se humilhar. Aqui não está dizendo que um vai humilhar o outro. Nós vamos decidir sermos vulneráveis, Senhor, a ponto de se humilhar. Somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas não usamos essa posição. Nós pegamos essa posição e assim como o Senhor nos ensinou, nos entregamos até a morte. Não é uma morte de cruz literal, é viver uma vida de cruz para promover o meu próximo, o meu irmão, aquele que Deus colocou na minha vida. Não existe liderança mais genuína do que aquela que é construída pelo amor. Sabe, irmãos, eu tenho vivido isso, Senhor, e como é bom, Senhor, está dentro da palavra que você tem caminhado nela. Não existe uma liderança mais poderosa. Se essa é a expectativa do seu coração, eu quero te dizer: ame, sirva, que esse ambiente tome conta das nossas comunidades, que esse ambiente tome o nosso coração, que essa palavra seja entronizada no seu coração e que você tenha a experiência de servir e de amar, de ser a expressão do amor de Deus na vida dos seus irmãos. Que você acorde procurando a oportunidade. Sabe, irmãos, o bom samaritano, Jesus Cristo nos ensinou. Ele não nos ensinou por apenas nos dizer, ele viveu. E chegou um tempo de nós sermos uma igreja de prática e não de só um bom discurso, não só uma boa administração, mas que esta palavra seja o nosso estilo de vida. Que os testemunhos, que a gente seja marcado. Eu passei, irmãos, com 33 anos. Uma das semanas mais difíceis da minha vida, semana passada. E eu vivi na prática, isso aqui que foi ministrado hoje. Quando o meu corpo, quando a minha alma estava em extremo abatimento, eu tive irmãos que me colocaram de pé. Eu tive irmãos que choraram por mim. Eu tive irmãos que me serviram genuinamente. Eu não tinha nada para oferecer. Eu estava com todos os cacos quebrados. Mas esses irmãos, eles não abriram mão da minha vida. Irmãos, nós, por favor, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a crescer em amor. Senhor, que a Mosaic São Paulo, Pai, possa ser reconhecida pelo servir, pelo amar, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda, Senhor, e se em algum momento nosso coração estiver se desviando, Pai, que nós possamos mutuamente, Pai, amar o outro e trazer de volta o trilho do amor. Que não haja vanglória, que não haja interesse próprio, que o meu único interesse seja servir meu irmão. Que meu único interesse seja ser a expressão de Cristo na vida dele. Que eu não fique esperando que ninguém lave o meu pé. Que eu não tenha imposições malignas. Se não for assim, não vai ser. Quem somos nós?
Quem somos nós para determinar como será? Nós somos servos. Nós somos servos, os escravos da orelha furada. Podemos ir, mas decidimos ficar. Ficar em amor, ficar em servir. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que você entenda que esse ambiente de servir e de amar é o ambiente mais seguro para a igreja. Que daqui para frente, né, a cada minuto nós vamos precisar viver isso na íntegra e na prática. Não dá mais para viver como uma probabilidade. Nós teremos que ter realidade na atitude de amar e de servir. Senhor, muito obrigado pela oportunidade aqui nessa manhã. Eu fui acertado pelo Senhor. E eu fico feliz, Pai, porque eu estou amadurecendo assim como cada um que está ouvindo essa mensagem. Cada um aqui, Senhor, foi confrontado no seu eu. Foi confrontado na sua própria vida, Senhor. E que essa palavra nos restaure. Que essa palavra nos coloque na posição de servo, Pai, a ponto de que as pessoas anseiem, Pai, fazer parte. Anseiem fazer parte dessa atmosfera de amor e de servir. Senhor, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro a manifestação da obra consumada da cruz, Pai, na vida dos meus irmãos, de todos que vão receber esta palavra, de todos que vão ouvir essa palavra, Espírito Santo. Essa é uma palavra que o Senhor precisa convencê-los, Senhor, a parar e a ouvir. Por isso, Espírito Santo, todos aqueles, Pai, que o Senhor determinou, Pai, traga, Senhor, fome e sede para sentar diante do televisor, aqueles que não puderam estar online e escutar essa palavra. Pai, nos ajuda na nossa fraqueza e estabeleça entre nós, Pai, esse ambiente de amor. Em nome de Jesus. Eu quero terminar a minha participação aqui agradecendo ao Cleberson e só dizendo uma coisa para você. Essa semana eu vivi uma coisa interessante. Na minha comunidade que eu faço parte, um irmão me procurou e disse que um irmão havia dado uma oferta para ele de amor. E houve um triângulo que aconteceu, muito poderoso. Um irmão semeou uma oferta na vida de um irmão. Dessa oferta que ele recebeu, ele semeou na vida desse terceiro irmão, que foi quem procurou o primeiro sem saber, para dizer que Deus havia se manifestado em amor e provisão. E os três irmãos, quando estavam conversando, eles chegaram a um denominador comum. Como é bom poder expressar a Deus. E aqui eu estou falando da parte mais superficial, que é você pegar algo material para servir seu irmão. Existem coisas muito mais profundas, que nesses dias Deus te use como uma resposta. Que nestes dias você possa ser para o seu irmão consolo, amparo. Que você possa ser leal à família de Deus. Que você possa entender o valor de cada membro do corpo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo que com você se relaciona.